Fala galera do YouTube, eu cheguei, hein? Eu cheguei que é Champions League. Eu sou o João da Info, eu sou jornalista, sou apostador, tipster, influenciador, um mix de emoções para vocês. E eu falo aqui no meu canal do YouTube sobre possibilidades de apostas para o final de semana, para os jogos da Champions League, muito envolvendo o futebol europeu. Já em breve também vou misturar um pouco de futebol brasileiro, Libertadores, porque a comunidade pede, ela anseia, ela urge, ela me toca no fundo do coração, tá ok? Ativa o sino, pega os links da descrição, já vai pro bingo direto, chama tudo, mas o importante aqui é nós abrirmos a banca aqui para vocês e movimentarmos o jogo a jogo. Na Champions League a gente faz o seguinte: deixei aqui a rodada aberta aqui para vocês, Liga dos Campeões. Vamos aqui, Liga dos Campeões devidamente bem colocada. A gente expõe a carinha, a tapa forte. Nossa, a tapa forte. Que dor no maxilar, sabe por quê? É uma time por jogo. É uma por jogo. Na rodada passada a gente pegou os 18 jogos ali da Champions e meteu foi logo uma time por jogo também. 16 acertos, 2 erros, mas a gente tenta se proteger, é claro. Isso também é entretenimento, mas é uma forma de eu conseguir me conectar com vocês através das informações, das análises, das apostas feitas. E vamos lá começar com a rodada da Champions terça e quarta-feira. Primeiro, deixa eu abrir a banca aqui para vocês. Tá? Nesta casa, a gente tem o bingo do saco duro, do saco duraço. O bingo do saco duraço, bateu no final de semana, certo? Ele bate ali, tem 3 apostas abertas, tá tudo aberto já, meu filho. Ele bate aqui, ó, o famoso void do jogo do PSV e o jogo do Sporting, ele caiu de uma odd quase 11 para uma odd 5. Mas não dá para reclamar, né? Convenhamos. Por favor. Reclamar eu não vou. Ah, João, mas quebrou a odd de 11 para 5. Que merda! Ah, meu filho, por favor. Por favor, né? Vou reclamar por quê? Isso não é melhor do que um head? Então toma cuidado, o Void vem, a gestão tem que prevalecer e nós vamos para a Champions agora, porque aqui eu quero ver o circo pegar fogo. Tá? Já está aberto alguns jogos aqui para vocês das Champions, tá? Tem odd 10, tem odd 10 de novo, tem odd 50. Ah, meus amigos, a vida é assim, a vida é assim, tá? Vamos começar a falar um pouco do jogo a jogo aqui. Deixa eu fechar o canal desse João da Info aqui. Atalanta e Bruges. Olho na tabela, olho no mercado, olho nas informações dos times, tá? E trazendo algumas coisas para vocês. Atalanta e Bruges, o que vocês lembram? Assim, de cara, e aí? O que você lembra? Você é como eu? Um cara muito ligado a apostas feitas do passado, aos jogos do passado, pois eu te digo, esse jogo é aquele que o Lukman perde pênalti, que o Gasparini faz uma frase lá contra ele, lá, dizendo, o pior batedor de pênalti que existe, nem treina pênalti, e o Lukman perde pênalti, e a Atalanta é eliminada pelo Bruges, na repescagem da Champions League, na temporada passada, aquela eliminatória 32 avos, né, antes das oitavas de final. Então, o que eu digo para vocês? Esse jogo me ensinou muito a respeitar o time do Bruges, que é um time muito over, muito intenso. Ele fez um 5-5 no Campeonato Belga, né? Contra um time de feira também. Esse Bruges é uma madeira também, né? Vamos falar a verdade. Ele alopra, alopra o Mônaco na estreia da Champions, mas é um passeio com um senhor amasso, tá? Do Bruges contra o Mônaco, 4-1. Toma o golzinho dele no final do jogo, ó, no minuto 91 do Ansu Fati. Tome 13 chutes, mas faz 26, faz os seus cantos, chuta. Só que o que eu chamo a atenção de vocês é esse 5-5 aqui. Ah, pelo amor de Deus, né? Um time de futebol profissional não pode fazer isso. O que é isso? 5-5? Você não pode tomar tanto gol assim de um time de feira belga. Tá? Você vê a classificação aqui, ó. Esse Westerlo é o 12º lugar, com 16 gols feitos e 20 sofridos. Então é claro que eles fazem um 5-5 com o Bruges no sense. E talvez
O único reflexo que a gente tira aqui, ó, o União São-Giloás, hein? Não perdeu nenhum jogo, tá na Champions esse time, já chegaremos nele. É que o Bruges é um time over diante de uma Atalanta que perde de 4-0 na estreia do campeonato. O que é muito legal, é muito animador para o aspecto do jogo over, para a Atalanta que precisa ganhar o jogo, porque está jogando em casa, perde na estreia para o PSG por 4 gols de diferença. Vamos ver um pouco os resultados da Atalanta aqui. Elementos da Atalanta, Juventus 1-1, ela toma um amasso da Juventus aqui, tá? Um senhor amasso ela toma. E essa expulsão aqui é no fim do jogo. Tá? Senhor amasso da Juventus, 24 chutes e 14 cantos. Tava o funilzinho de canto nesse jogo, tava tudo bem armado aqui. A Atalanta empata por 1-1. Ganha do Torino por 3-0. Aí essa derrota que eu falo contra o PSG. Ganha do Lecce 4-1, mas aqui o time não joga bem, tá? Assistir esse jogo aqui não tem nada muito bem, não. E aqui a gente já está falando de resultados da temporada passada, quando era o Gasperini. Um novo treinador, Juric, que chega para o ex-treinador do Sunderland, tá? Que chega para tentar manter o mesmo estilo, marcação individual, e gostar do quesito ofensivo, alguns elementos aqui que nos deixam com a sensação de um jogo over. Portanto, meus amigos, ambos marcam o over 2,5 é uma opção, over 1,5 para a gente começar no saco duro duraço do Monge Dourado, porque é o seguinte, a pedrada da odds 10, ela vem batida. Ela já vem batida e você acompanha sempre no meu canal de Telegram. Então tá aqui, ó. Isso já bateu. Eu tô no futuro falando com vocês. Isso já bateu. Tá batidinha. Tá? As casas, elas não gostam nem que eu trabalhe com divulgação sobre o mercado do futuro. Então, o link fica nas minhas redes sociais aí para vocês. Aqui a gente monta o Pingo do Saco Duro, a Pedra Batida tá lá nos stories, tá lá no meu canal de Telegram. Você clica ali e já comemora, já gasta, já fala, mãe, antes de começar o jogo, bate na peita e fala, papai, mamãe, a pizza hoje tá na peitola do papai. É isso, se garante. Tá? Um bom apostador, sabe o que ele faz? Ele se garante. Ele antevê o mercado, tá? Ele trabalha assim, com uma soberba. Ó, o queixo é lá no teto. Ó, ó, ó. Olha para onde eu olho. Olha para onde eu olho. A sociedade inteira aqui abaixo. E aí eu falo assim: dá licença, vou gastar o que eu vou ganhar. Tá batido. Já no saco duro a gente se expõe aqui jogo a jogo e vamos trabalhando com calma aqui para falar um pouco para vocês sobre as características dos jogos. Eu acho que vocês estão esperando que eu fale mal do time do Cazaquistão, que eu pegue aqui um menos 5,5, menos 6,5, menos 7,5, menos 8,5 do Real Madrid, faço uma escada de piroca em gol e canto. Mas eu não gosto, meus amigos. Eu não gosto, não gosto, não gosto. Eu tô servindo essa água aqui, parece, sabe quem? Dá licença, um maravilhoso patrocínio da Coca-Cola. Este canal é patrocinado por Coca-Cola. Mais 5 milhões de reais no meu bolso. Eu tô servindo água como se fosse, ó. Ó. Eu poderia ser garçom. Não gosto de Real Madrid e Cairate. Não gosto de viagens de 7.000 quilômetros de avião. O Real Madrid se preparou até que bem. Chegou já segunda-feira de manhã. Viajou no domingo. Quase um dia inteiro de viagem. Então acaba o jogo lá contra o Atlético de Madrid. Junta os cacos. Bora pegar o voo. Almaty, capital do Cazaquistão. Cruza, ela vai para a China. É a viagem mais longa da Champions League. Então, ele vai pegar condições extremamente adversas. Cenários mais interessantes, claro. Real Madrid contra o time do Cazaquistão de Champions League. Embora eu já vi o Real Madrid perder para o Sheriff Tiraspol da Moldávia no Santiago Bernabéu. Eu vi isso com os meus olhos. Ah, que mentiroso! Eu vi isso com os meus olhos. No Santiago Bernabéu, em 2021, Benzema fez um gol. É isso mesmo. Isso mesmo. Real Madrid de Vini Júnior, de Benzema, de Hazard, primeiro ano pós Cristiano Ronaldo. Tá?
de Vini Júnior, Hazard, Benzema, Casemiro, Valverde, Nacho, Militão, Alaba, Courtois no gol. Eu dei risada. Sheriff, time da Moldávia. Eu dava risada no pré. Eu tomei na tarraquinha, meu amigo. Mas assim, é a banca toda, tá? Como é que se escapa num jogo desse? O time toma 1-0, você vai na virada. Tá? Aí o time demora para fazer gol, você vai na virada. Aí o time empata com o Benzema, aí você vai na vitória. Aí o time toma um gol nos 89, tu quer que nem um louco, tu quer quebrar a banca logo no descer. Tu fala, não é possível isso aqui, tu pega um canto que nem sai. Eu tô mentindo pra vocês? Não é assim a vida do apostador? O que eu faço com esse time? E o que eu faço com a história? A história, ela me molda, ela me lapida. Tá? Então, desculpa. Eu não quero ficar espremendo a goleada aqui. Eu até prefiro um pouquinho mais o Bayern de Munique do que o Real Madrid, tá? Por questão de odds. Agora, o Kairat, condições adversas que eu falo claro, o voo, mas muito mais do que isso, é um frio que te cagas, como diz na Espanha. Frio que te cagas. Lá, eles amarram o jogo, o gramado é horroroso. A própria seleção do Cazaquistão, quando faz esses jogos lá, o gramado é sintético. Tá? Olha esse jogo aqui, 0-0 contra o Celtic. Eles tomam 11 chutes do Celtic, sofrem 7 cantos, termina 0-0. Não é um senhor amasso, né? E eu não gosto tanto assim, tá? A seleção do Cazaquistão, eu lembro de um jogo contra a Noruega recente, que assim, acho que a Noruega ganha de 1-0. 0-0. Foi lá. Haaland, Sorloth, Odegaard, 19 chutes a 4, 12 cantos, mais 2 chutes no gol. E basicamente a seleção do Cazaquistão é um pouco do Kairat, tá? Então, assim, é, claro que vai ter o amasso do Real, claro que o Real vai vencer, claro que o Real vai isso e aquilo, mas assim, você vai colocar todo o teu dinheiro nisso aí? E ainda é o primeiro jogo, não gosto muito desses jogos das 6h45 horário europeu, 1h45 horário de Brasília. Não gosto muito disso, sabe? Começar a Champions já com esses jogos assim. Então, claro, no saco duro do Duraço vai entrar. Agora o Real Madrid tem esse elemento aí de ter perdido para o Atlético de Madrid por 5, que talvez dê ânimo para os jogadores, no sentido de provação. Vai precisar amassar o Kairat. Mas a gente vai fazer umas coisinhas aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada no mercado de jogadores. Hum. O gol do Kylian tá quanto? Deve estar mais que uns 60, nem ferrando, né? A qualquer momento. 1,36. Vou pegar isso aqui. Me desculpar, mas não dá. Embora seja um gol dado, a gente vai pegar. Vai. Para depois xingar na internet. Para depois xingar na internet, se der. Se der raiva, a gente pega aqui, ó. Real Madrid. Vamos fazer um 6,5 com ML? Under 6,5 gols. Tá? Com o ML do Real Madrid. Com ML do Real Madrid. Firmeza? O saco, ele é duro, ele é duraço, é o saco do monge. Eu criei o nome desse bingo porque no vídeo da Champions da rodada passada eu falei para vocês, galera, isso é um conteúdo de brincadeira no qual eu vou fazer 18 apostas aqui dos 18 jogos pra gente resenhar sobre os jogos. Só que se bater, eu quero ser chamado de monge do saco dourado, tá? Eu vou comprar um véu, eu vou comprar uma bengala azul, tá? Eu vou purpurinar o meu rosto e eu quero ser reconhecido dessa forma na rua, como monge do saco dourado. E eu só quero que as pessoas me chamem assim, porque é um feito estratosférico. Então o bingo ganhou esse nome de bingo do saco duro. Beleza? Saco duro do monge, o saco duro do monge, ele é dourado. Eu tinha pensado em bingo do saco dourado, mas bingo do saco duro acho que ficou melhor a sonorização. Beleza, Atlético de Madrid e Eintracht Frankfurt.
Meus amigos, vocês viram o que é esse time do Eintracht Frankfurt, né? Cara, que é isso? Vocês já tinham acompanhado o noticiário sobre a venda do Marmouche, a venda do Ekitike, históricas vendas do Eintracht Frankfurt, celeiro de fabricar atletas, e eu acho que isso muito tem a ver com uma característica da do clube, da boa estrutura do clube, com a ofensividade que o clube permite para a formação de jogadores da frente. Cidade da Alemanha, Frankfurt é uma cidade agradável para se morar. Tem muitas questões aqui. Agora, chama muita atenção um time que faz 5 gols em estreia da Champions contra o Galatasaray e agora no final de semana faz 6 contra o Borussia Mönchengladbach, tá? Em casa. Então, assim, são 11 gols em 2 jogos. Então, se você olhar, toma 4, né? Tudo bem que ele toma 4 depois de fazer 6. Ele faz 6 e depois ele toma 4. O que é isso que está acontecendo? Alguém consegue me explicar? Coloca no comentário aí. João, eu sei te explicar. É uma aberração da natureza que acontece de 1000 em 1000 anos. O Eintracht Frankfurt tá perdendo de 4-3, ganhando de 5-1, ganhando de 6-4, perdendo de 3-1, ganhando de 3-1, assim, os caras querem jogar. Então no bingo pedrada, o que tá batido, eu pego o over 1,5 desse jogo com mais 4 do Eintracht Frankfurt, não pode perder por 4-0, não pode perder por 6-2, tá? Até achando que o Eintracht Frankfurt dá aquela beliscada, jogo bom de ambos, belisca, belisca, é o golzinho do Eintracht sai. Aí quando sai esse golzinho, meu amigo, até o 4-1 vai te trazer green aqui, beleza? E é um time que está me comovendo. E o Atlético de Madrid, embora seja uma estrutura under-simeonística, acaba de vir de um 5-2 e perde a estreia na Champions League por 4-2 para o Liverpool, né? Então, tem aquele. Eu chamo isso de. Vocês sabem o que é o must win, né? O vencer ou vencer. Tem o mustzinho. Mustzinho é quando ele é assim, ó. Ele é ligeiro, leve, salgado e gostoso. Um mustzinho. Você não pode mais perder ponto em Champions assim, principalmente em casa. Depois você tá 5 jogos com a corda no pescoço para tentar ir para repescagem. Você tem que chegar e agredir. Beleza? Fui no over 1,5 mais 4. Então aqui você até pode, no duraço, tentar pegar um DC. Um DC, porque a gente está no over 1,5 mais 4. Então você traz o DC do Atlético. Ou então traz para o 0-0. 0-0 é o mercado do handicap, né, meus amigos? O asiático, no caso. Tá? Menos 0,25. Vamos pensar. Eu tô no over 1,5 mais 4. Não gosto de conflitar. Tá? Eu gosto do lie low. Eu gosto de ganhar dos dois lados. A estratégia é ganhar dos dois lados. Bobo aqui ninguém é. Eu não vou fazer uma aposta que desse lado pode dar red, tá? E desse lado é certeza de green. Você entende? Por exemplo, eu não posso pegar a Barcelona para vencer e no outro bingo descer do PSG. Eu vou estar matando um dos dois bingos. Não, eu quero greenizar tudo, eu quero acertar tudo. Ué, direito meu. Eu abro um vídeo no YouTube para acertar tudo. Eu não vou abrir para errar uma coisa. Então eu tenho um empate anula, eu tenho um intervalo de gols, eu posso usar um gol do Atlético de Madrid, por exemplo, no jogo. Total de gols, Atlético de Madrid, over meio 1,10. Vamos ficar com o DCzinho, com o DNB. Vamos ficar com o DNB? Over 1,5 mais 4 de um lado, DNB do outro. Beleza? Na maciota. Aqui ninguém tem pressa, ninguém quer
Ah, mas eu quero uma odd 50. Vai ter só odd 50 quando acabar o jogo. Ninguém precisa fazer uma odd 50 num jogo só. Chelsea e Benfica. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Vocês perderam as apostas no Benfica quando este esteve com um homem a mais desde o primeiro tempo contra o Santa Clara. Sim, eu estive lá. Vocês perderam as apostas no Benfica contra quem que era? O Tondela em casa? Ou o Arouca? Era um time de feira. E ele não ganhou. Ele tomou 1-1. ML de 1,10. E agora contra o Santa Clara ele vence por 2-1, mas joga mal. José Mourinho já está na fase da desculpinha. Over 1,5 DC do Chelsea. Está no bingo batido. Tá? Aqui, ó. Over 1,5 DC do Chelsea está no bingo batido. E aqui, meus amigos, eu posso dizer para vocês que não há Cole Palmer. O Chelsea é um time pouco confiável, uma aberração da natureza campeão mundial, que se chama chaveamento, algo que pode ser na Copa do Mundo, para se ganhar torneios que não há mata-mata, e sim só a opção do mata, que é um jogo só. Torneios rápidos, você precisa ter sorte em cruzamentos. Então, quando o Chelsea perde para o Flamengo, o Bayern de Munique perde para o Benfica, o Bayern de Munique cai do lado de lá e abre a chave do Chelsea. O Chelsea pega o Benfica, tira na prorrogação, pega o Palmeiras, pega o Fluminense, e aí sim, na final, com mérito, ele ganha do PSG. Mas a chave de lá seria Chelsea contra o Bayern de Munique nas oitavas, depois PSG nas quartas e depois Real Madrid na semi. Com certeza ele não seria campeão mundial. Tenho certeza que não. Porque é um elenco muito jovem, é um time instável, tanto que está sofrendo nesse começo de temporada aí. Perde para o Brighton por 3-1. Time que eu gosto. Time que eu gosto, mercado de gols que eu gosto do jogo, ambas marcam que eu gosto do jogo, tudo isso aqui. Mas eu já estou no over 1,5 DC. Acho que para fugir, a gente tem um over 1,5 DC, tá? Que é uma aposta que eu gosto para esse jogo. Eu não posso usar aqui o ML por questões óbvias, porque elas um pouco se conflitam aí, tá? O Benfica vence, por exemplo, aí você perde as duas. Então, eu vou acabar usando nesta outra casa a opção do over 3,5 cantos do Chelsea no jogo, com o under 3,5 cantos HT do Benfica, acreditando em uma postura mais reativa do Mourinho inicial. Tá? Mourinho não sai de peito aberto contra o Chelsea. Mourinho tem planos que eu acho que passam sim por se resguardar uma retranca inicial. Não vai sair marcando pressão ali, vai tomar o seu amassinho, sofre um gol no HT aí, sofre canto, não faz canto, a gente ganha os dois lados. Beleza? Jogo bom para se ver, hein? Benfica e Chelsea. Nós faremos aqui agora um Inter de Milão e Slavia Praga. Esse jogo, eu vou te falar, eu troquei o over 1,5 DC, o ML pelo over 1,5 DC, acredita? Porque assim, o Slavia, ele é um time tão peito aberto, né, cara? É um time muito over. 2-2 com o Bodo na estreia. Resultado ruim, por se tratar do 2-0 inicial e por jogar em casa. E talvez, isso acontece muito com as equipes que são ofensivas, né? Elas acabam tendo dificuldade de se comportar de maneira defensiva porque elas nunca jogam assim nas suas ligas locais. São sempre franco favoritos, estão sempre macetando adversários, e agora mesmo contra o Bodo ela mostrou ser uma defesa frágil. Na hora que ela tinha que segurar o 2-0, ó. Tá? Então ela começa macetando o Bodo no jogo, mas assim, maceta com gosto, tá? E depois acaba sofrendo um empate aí, ó, 78 e aos 90. Aí o time do Slavia, ele se comporta sempre vencendo, é o segundo lugar do Campeonato Tcheco, né? O Sparta é o primeiro. Vai ter esse jogo contra o Sparta aqui no domingo, é o clássico lá entre eles. E a Inter de Milão, ela venceu o Sassuolo por 2-1 em casa, acabou de vir de vitória contra o Cagliari, né, 2-0 fora. Aqui, ó, 2-0 fora, 2-1 o Cagliari venceu a estreia da Champions. O Thuram fez o doblete dele, só que esse jogo aqui, ó, o Thuram é o brabo, esse jogo aqui nem o Lautaro jogou, né? O Lautaro tá de volta ao time titular.
E a Inter de Milão, do seu novo treinador, o Tivo Esparma, tem se comportado assim, com 3 zagueiros. Akanji, De Verge e Bastoni, Dumfries, Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Branella, é basicamente o time com o Lautaro aqui. Inter de Milão para vencer. Firmeza, meus maninhos. Bodo e Tottenham. Cara, eu acho esse jogo aqui bem difícil pro Tottenham, tá? Vamos recordar o que houve na Euroliga. Europa League, Tottenham e Bodo. Tottenham, Bodo, Europa League da semifinal, porque isso foi um jogo de semifinal. E o Tottenham consegue vencer os 2 jogos. Faz 2-0 no Bodo, fora de casa, mano. Faz 2-0. Tottenham e Bodo. Tottenham que é o campeão da Europa League, por isso que está na Champions. Eu vou recuperar os números desse jogo. Tá aqui. 2-0. É o jogo de volta. O Tottenham tinha um outro treinador, consegue amarrar bem. Mas muitas características desse jogo aqui já não estão mais dentro deste cenário, né? Agora, como vocês sabem, Bodo, Glint, viagem dura até a Noruega. Difícil chegar ali, não tem nem voo direto ali nessa cidade. Parece. Ali tem condições climáticas horríveis, meus amigos, vamos ver. Tempo Noruega. 14 graus, tá tranquilo, viu? Alerta de vento moderado. É porque lá você tem que sempre fazer isso, sabia? Porque lá neva, chove, tem um vento do caramba. Já já, daqui a um mês tu vai ver os jogos lá na Champions, como vai ser. Terreno hostil, duro. Eu não vou apostar a favor do Tottenham não, meus amigos. Esse aqui não entrou no Pedrada. Boa de Tottenham. Não vou apostar a favor do time visitante, que é o Tottenham, que eu já não gosto. Que mostra um pouco de queda nesse momento da temporada, absolutamente normal na temporada passada, inclusive nessa faixa. Que ainda de início o Tottenham larga muito bem e depois cai ao ponto de ser o pior time da Premier League não rebaixado. Pior. Quase rebaixado ali. E eu não tô afim de apostar neles, cara. Pego até esse over 1,5 aqui do Bodo, no jogo do Bodo, com algo muito esticado do Bodo, mais 3, tá? Só que eu não pego o Tottenham não, cara. Não pego não, pá. Beleza? Vamos aqui falar de mais do próximo jogo. Qual seria ele? Galatasaray e Liverpool. Isso aqui é interessante. Over 1,5 DC, Liverpool tá no pedrada, tá? Eu acho característica torcida turca, jogo na Turquia à parte. É um senhor amasso do Liverpool. Meu Deus, porque o Galatasaray não sabe se defender contra um super ataque, um time rápido, super vertical, super dominador, tá? Como é o Liverpool, que se fosse um campo neutro, o Liverpool 1,65, eu jogaria 2 carrinhos ali, tá? Mas é que esse jogo é na Turquia, em Istambul, é chato lá. O Fenerbahçe fez o jogo contra o Benfica agora, né? Foi 0-0 na pré-Champions e o desnível era tão grande, o Benfica era tão acima do Fenerbahçe. Tá? Por que vocês ficam vendo o campeonato turco para ficar pegando a vitória do Galatasaray e acham que isso é um timaço? Eles tomaram de 5-1 na estreia da Champions. Tá? O do Frankfurt. O final de semana, eles venceram o Alanyaspor por 1-0. Só que eu quero que vocês vejam o gráfico. Olha o que acontece no segundo tempo. Pressão no teto, tá? Do Allianz Sport.
pressão no teto, 22 chutes a 7. Esse Galatasaray aqui é uma mamadeira defensiva, meus amigos. Você tem jogado aqui com seus 3 zagueiros, Icardi, Sané e o Gabriel Sara em São Paulo. Mas assim, na boa, cara, esses caras vão pra Turquia pra ganhar dinheiro, cara, que nem os caras lá na Arábia lá. Eu tenho dificuldade de respeitar. Eu não consigo ver um Mané, jogador do Senegal, mas assim, uma das lendas do esporte dos últimos anos, acordando às 8 da manhã, indo treinar com gosto. Não tem ninguém para cobrar ele lá. Não tem nada que ele possa disputar em bola de ouro. O cara tá lá pelo alto salário. E aí, o que eu tô querendo dizer com isso? Fisicamente cai muito o seu nível de futebol. Então, o campeonato pode ser bom e tal, mas esses craques, quando vão para lá, é claro que eu tô falando do Cristiano Ronaldo que pega 4 ovos, amassa eles inteiro na boca, explode os ovos e come a gema, tá? Sem sal, somente a pureza do ovo, para que ela entre diretamente no bíceps, na região femoral do corpo e produza assim uma proteína de resistência muscular. Porque esse cara é um doente. Os outros, meus amigos, vai para a Turquia e tal, para mim acaba a carreira. Não vai, o time turco não tem condição. Eles são muito ruins, eles são muito mamados. Então, assim, pare com esses campeonatos turcos. Eu não gosto disso aí. Eu não gosto. Ah, mas eu adoro o João pegar canto lá. Não é assim. Tá? Não é assim. O over 9,5 cantos do Galatasaray vem 1,30. Não é assim. E nem cantos eles estão fazendo. Então não vem encher meu saco. Tá? Olha aqui, ó. Galatasaray contra o Kolyaspor. Quantos cantos eles fizeram nesse jogo aqui, ó? Primeiro tempo, fizeram 1. Fizeram 1. E fizeram 3 depois. 4 no jogo. Ah, quantos cantos eles fizeram aqui contra esse Aliospor, time de feira? Tomaram 6-0 em cantos. Então não vem me enganar, não. Tá? Não vem contar historinha pra mim, ó. Vem no meu ouvidinho me enganar. Papai aqui não é bobo. Papai entende desse mercado. Papai já foi como vocês. Não conta historinha pra mim. Isso é uma fumaça do caralho. Essa porra desse campeonato é uma fumaça do caralho. Eu tô fora. Tá? Então, o Liverpool acho que ganha do Galatasaray. Também acho que é um jogo para gols. E aqui você pode fazer o gol no primeiro tempo com um gol no segundo tempo. Beleza? Um dos mercados que eu mais gosto, aliás, das apostas, é o famoso gol no primeiro tempo com um gol no segundo tempo. E nesse caso você pode fazer o gol no primeiro tempo com over 1,5, tá? Porque a odd do gol no primeiro tempo é alta. Ó, odd 1,30, gol no primeiro tempo com over 1,5 no jogo. É gostoso que aí já bate o Bayern de Munique, bateu isso no final de semana. O Bayern de Munique é um jogo que eu sempre uso esse mercado e tem batido esse gol no primeiro tempo com over 1,5 já no primeiro tempo. Ah, delícia quando isso acontece. Ó, fica duraço. Ele fica duraço. Tá? Então vamos lá, meus amigos. O Liverpool tá no over 1,5 descendo, não acho que perca o jogo. Mas nós vamos respeitar um pouco o Galatasaray. Fator mando de campo para não ficar pegando a vitória. A vitória eu vou pegar já no bingo. No bingo ousadia e alegria. Olympique de Marseille e Ajax. Time valente esse Olympique de Marseille. Hein? Ninguém ganha do PSG à toa. 6 jogos da Ligue 1, 5 vitórias e 1 derrota. Divide a primeira posição com o PSG e com o Lyon. Não é isso? Campeonato francês. Lyon, Olympique. Não, o Olympique já perdeu 2 vezes, desculpa. Tá? Ele ganha de 4-0 aqui do Lorient, mas ele tem um jogador a mais desde o primeiro tempo, desde o começo do jogo. Ganha do Strasbourg fora de casa por 2-1 no final de semana, resultado contundente. E o time joga bem.
vira o jogo, joga bem. Agora é Velodrome contra um Ajax que vem de derrota por 2-0 na Liga dos Campeões em casa para a Inter de Milão. Os dois times vêm de derrota aqui. A odd do over 1,5 é 1,19. A gente pode pegar esse over 1,5 com o DC do Marseille. Topam. Dentro de casa, Marseille contra o Ajax. Over 1,5 DC a favor do Olympique de Marseille contra o jovem time do Ajax. Beleza? Pafos e Bayern de Munique. É como eu falei, eu uso menos 1,5 aqui nesse bingo, tá? Eu uso ele e aqui a gente vai mudar um pouco. Eu falei que eu preferia um pouco. Eu acho que eu me sinto um pouquinho mais confiante no Bayern do que o Real Madrid. O Pafos é um time muito defensivo. Ele faz uma estreia na Champions onde ele fica com 1 a menos contra o Olympiacos fora de casa. E o jogo termina 0-0. Então, assim, ele se defende bem, né? E ele resistiu às etapas qualificatórias, basicamente porque ele fez na defesa. Mas, pô, é Bayern de Munique, né, cara? Como é que tu vai treinar, se defender contra um time que tem 4 atacantes e tu nunca jogou na vida e maceta qualquer um? É uma cavalaria ao Bayern. Eles entram em campo com cavalos. Eles entram com cavalos e um taco de sabe como é que chama aquele esporte que você joga hóquei com cavalo? Chama-se hóquei de cavalo? Como é que chama? Porque não é jockey isso, né? Hóquei com cavalos. Como é que é o nome disso aí, gente? É o polo, claro, é o polo. Tá? Isso é o Bayern de Munique em campo. Eles entram com cavalos e um taco. Plaque, plaque, pocotó, pocotó, pocotó. Plaque, plaque. Você já imaginou? Monta o teu time de bairro, põe no campo. Aí tu fala assim, vamos jogar aqui contra qualquer um. O time tá encaixado, o time se defende bem no Chipre. O time é o melhor do Chipre, contra o Davi Luiz. É uma máquina de defesa. Aí tu vai perfilar, entram 11 homens e um cavalo e um taco. Como é que tu vai duelar contra isso? Os caras vão te engolir. Tu vai tentar sair. Vou sair aqui no contra-ataque. E um cavalo. Pocotó, 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 pocotó. Sem brincadeira, meus amigos. Esse time aqui do Bayern de Munique, ele me espanta. Eles têm uma soberba alemã, tá? Eles têm um negocinho. Eu vou pegar o limão, peraí. Aliás, essa teoria do limão, eu usei ela no meu conteúdo da temporada passada do Bayern de Munique para explicar para vocês o que eu fazia com o Bayern de Munique, tá? E eu tô fazendo isso com o Bayern de Munique com o Barcelona nessa temporada. Basicamente, consiste em... Tá vendo o limão? Você tá vendo que ele tá usado? Tá vendo? O suco do limão foi usado. Isso sou eu apostando a favor do Bayern de Munique. O suco foi usado, tá? Uma hora vai acabar, certo? Uma hora acaba. Se não, a casa vai perder dinheiro. Basicamente, ela sabe, ela vai diminuindo o odd, ela vai, sabe? E aí o time vai falhando, aí você vai quebrando banca, vai perdendo, mas o suco está sendo usado. Então, olha isso aqui, olha isso aqui. Presta atenção, tá vendo? Você tá vendo como há suco? Tá vendo como há? Você acha que não há? Eu vou espremer esse limão até acabar o suco. Quando ele secar por inteiro, eu paro. Então, o que aconteceu na temporada passada? Eu peguei esse Bayern de Munique aí durante o começo da temporada, da mesma forma que eu estou usando menos 1,5 hoje contra o Bafos. Você pode procurar mercado de gols, mas eu recomendo o Bayern de Munique. Até o limão ficar uma pedra seca.
Esta foi a fase da temporada passada em que o limão secou. O Bayern de Munique basicamente tem um problema estrutural. Ele trabalha com um elenco curto. Então, na temporada passada, ele também teve esse mesmo problema, porque você acaba tendo sempre a mesma dinâmica de jogo, que o adversário já conhece, e você não muda o seu elenco, você tem lesões, você tem atletas mais cansados e tal, não sei o que, e você perde uma sequência de resultados positivos, perde a performance do alto nível. E depois você vai se reestruturando uma peça ou outra. Então, esse ano, com o ensinamento do ano passado, o Company, por exemplo, contra o Hoffenheim, ele já roda bastante o elenco. Mas ele roda bastante. Põe Nicolas Jackson com Kane, goleia lá o Hoffenheim, mas assim, performa muito mal no primeiro tempo, tá? Inclusive o Hoffenheim ganha chutes no primeiro tempo e tal, mas o Bayern ganha o jogo. O limão tá ali. Trac, 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 trac. O ano passado, a temporada começa aqui, ó. Bayern 3-2 contra o Wolfsburg, fora de casa. Bayern 2-0 contra o Freiburg. Bayern 6-1 no Rostenkiel. Bayern 9-2 na estreia da Champions contra o Dinamo. Bayern 5-0 contra o Werder Bremen. Olha o caldo. Aí entra uma sequência de 3 tropeços. Inclusive, olha como eu falei que era na mesma época do ano. A sequência vem contra 3 times bons. E olha a data. 28 de setembro, 2 de outubro, é a segunda rodada da Champions, perde para o Aston Villa. Tá? Olha essa derrota aqui para o Aston Villa. Claro que ele vai amassar, ele toma um gol cedo. Não, ele toma um gol no finalzinho do John Duran. Eu lembro desse jogo, eu peguei o Bayern de Munique para vencer aqui, eu tava espremendo o limão. Acabou! Aí depois ele toma na terceira rodada, perde de 4 pro Barcelona, na terceira rodada de 4. Então, assim, você também tem que tomar cuidado com a euforia de achar que eu tô na minha máquina de imprimir cédulas. Sabe, eu sou um novo Lázaro Ramos, um homem que copiava. Porque não é assim o futebol. Tá? Essas coisas acabam, a magia acaba, as lesões aparecem. O Musiala machucou na temporada passada, já não tá nem nessa temporada também, porque quebrou lá tudo no Mundial. Aí o Bayern foi eliminado nas quartas de final contra o Inter de Milão, foi eliminado na Copa da Alemanha, perdendo para o Bayer Leverkusen por 1-0. 1-0. Então, assim, acontece. Trabalhar com elenco curto é assim. Tá com Gnabry, Luiz Dias, Olise e Kane encaixados. Aí sai 2 deles e aí? É uma reestruturação. Tá? Não estou te botando medo, longe disso. Só estou te trabalhando um pouco da sua cabeça do achismo que é para sempre. Nem tudo que é bom dura para sempre. Bayern de Munique menos 1,5 no bingo. Então aqui a gente pode usar a vitória do Bayern de Munique, a gente está no menos 1,5 do lado, com um under 6,5 gols, que inclusive é a aposta que a gente usou no jogo do Real Madrid contra o Kairat. Beleza? Por serem eu jamais faria essa aposta com o Real Madrid jogando contra o Kairat no Bernabéu, nem o Bayern jogando contra o Pafos no Allianz. Mas as características climáticas e de mando de campo e a falta de necessidade de você golear, eu acabo usando isso como odd complementar. Beleza, meus amigos? Olha, tá fechada a terça-feira. Quem quiser cortar o vídeo aí e ficar direto para quarta-feira, fica à vontade. Por que eu tô falando isso? Não faz o mínimo sentido. Chegamos, quarta-feira! Tô com a mesma roupa, Karabag, Copenhague. Já tomei banho, já dormi, acordei, bateu tudo na terça-feira, bateu tudo, gastar, bateu tudo. Vai ser assim o vídeo. Karabag e Copenhague. Nossa, que preguiça de apostar nesse jogo. Deus, o que vocês estão fazendo comigo, cara? Karabag e Copenhague. Sim, Karabag que ganhou do Benfica. Jogos no Azerbaijão em gramado sintético. Vocês têm os ensinamentos da Europa League do quão difícil é ganhar desse time do Karabag jogando ali no Azerbaijão, né? Gramado sintética, viagem dura, time muito ofensivo. Vira contra o Benfica 3-2 e ali no seu campeonato local ele maceta todo mundo com força, né? Freaking Varos, ele perde em casa, mas ele tinha ganhado na repescagem da Champions. Repescagem não, no pré-Champions.
Ele tinha ganhado fora de casa por 3-1. Aqui ele ganha do Shelbourne 1-0. E esse time do Copenhague é interessante, tá? É um time forte ali na Dinamarca. É um time que faz a estreia na Champions empatando contra o Bayer Leverkusen, né? Empate por 2-2. Não que tenha sido um jogo over, eu acho que é gol do Grimaldo de falta, coisas mais circunstanciais. É um time que, o que eu vi jogar, vi que é um time que se defende bem, tem controle do jogo, ó, contra o Basel. 1-1 fora, 2-0 em casa se classifica, 5-0 no Malmo e 0-0 fora. Tá? Então, time Midtjylland seria um jogo legal, é o próximo jogo para a gente medir um pouco da força. No campeonato local, ele está na segunda posição. Depois de 10 jogos com 20 pontos. O que a gente pode fazer aqui, meus amigos? Juntinhos, eu e você, poderíamos olhar para ver se tem odd pro over 1,5, 1,27. Karabag e Copenhague. Mas eu acho Karabag e Copenhague favoritismo. Mais 3, mais 2. Eu acho que aqui a gente pode betar no over 1,5 simples. Intervalo de gols de 1-4 no jogo. Intervalo de gols de 1-4 no jogo. 1-0 paga, 1-1 paga, 2-2 paga, 2-1 para qualquer lado paga, 1-0 para o mandante visitante. Muitos resultados que a gente trabalha. 3-1 paga, 3-1 do outro lado paga. Muitos resultados que você acaba trabalhando a seu favor. Tá? Você perde no 0-0 e você perde em jogos de 5 gols. Copenhague e Karabag, não acredito que vai ser um jogo muito over, tá? Como eu comentei com vocês que eu acho que esse Copenhague se defende bem, inclusive fez 0-0 contra o Malmo aqui, tá? Ele não vai se expor. Karabag ganhou o primeiro jogo contra o Benfica. Fora de casa, ele não precisa atacar freneticamente. Mas ele tem uma vocação ofensiva para sair um gol no jogo. Sai um gol no jogo, depois a gente amarra. Combinado? Vamos lá agora com o próximo jogo, que é União São Giloase, se eu não me engano, né? Você é dado, né, meu filho? União São Giloase e Newcastle United. Cara, não gosto desse Newcastle. Como eu aposto contra? Olha o suco do Bayern aqui ainda dando caldo. Ó. Gostoso, ainda tem mais caldo no Bayern. Eu não gosto desse time do Newcastle, sabia? Apostei no Barcelona, apostei no Arsenal contra eles. Time ruim, cara. Eu não sou fã do Bruno Guimarães e do Joelinton, não sou fã deles. Tonali eu acho bom jogador, ele se machucou contra o Arsenal. O Otelmeide aí, contratado. Time mamado. Apostar a favor no Newcastle eu não vou, tá? Ainda mais como visitante. Esse time da Bélgica é bom, viu, cara? Esse time do União São-Giloase ganhou do PSV por 3-1 na estreia. E ele maceta todo mundo na Bélgica. Tá? Simplesmente todo mundo mesmo. Dá uma olhada aqui com vocês nos resultados. Ó. Jogos. Primeiro lugar na Bélgica. O Bruges é o segundo. 2-0 no Westerlo. Também 2-0, não é aquele 5-5. 2-0, resultado plausível. Resultado de time maduro. 2-1 contra o Genk fora de casa. 1-0 fora de casa, 2-0 em casa, 0-0 aqui, 3-0 aqui, 3-2 aqui. Ele é um time muito under. Mas muito under mesmo. Lembra que eu falei com vocês? Um under do PSV contra um over, super over do PSV contra um under do Guiloase. O que vai dar? Deu o Guiloase, sabe se defender melhor. 4 gols sofridos apenas em 19 jogos. Em 9 jogos, 4 gols sofridos. Tudo bem que é na Bélgica. E 19 feitos. Então, assim, 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates. Não perdeu na temporada. Estreia. Então, não tem para que se expor. Dá uma amarradinha contra o Newcastle. O Newcastle também não é um time. Newcastle super ofensivo e tal. Esse Newcastle é uma mamadeira também. 4.
Acabei usando o under 4,5 com mais 3 do time mandante, União São Gilosa. Eu peguei o over 1,5 gols do Arsenal aqui, tá? Over 1,5 do Arsenal, não do jogo, do Arsenal. Contra o Olympiacos. Nossa, como eu gosto desse time do Arsenal, cara. Muito seguro esse time. E a gente pode usar aqui, quem sabe, 4,5 cantos do Arsenal over. Tá? Para 5 cantos com alguma coisa ali para completar um pouco a odd a favor do Arsenal. Pode ser um DC, pode ser um 4,5 com DC, beleza? Pode ser um 4,5 com DC aqui do Arsenal. Favoritismos que eu acho que se cumprem. Não é muito comum eu apostar em favorito, não, tá? Na rodada passada, acho que no nosso bingo de ML tinha sido só o Liverpool contra o Atlético de Madrid. Nessa rodada, eu tô no menos 1,5 do Bayern e eu tô no over 1,5 gols do Arsenal. O menos 1,5 do Bayern, obviamente, que é um ML, né, de favorito, porque você tem que passar pela vitória para bater o menos 1,5. E o over 1,5 gols do Arsenal, eu pego para evitar tragédias de repente tomar 2 gols, sabe? Coisas do tipo, faz 2-0, tem 2 caras expulsos, tem tanta coisa, porque tem uma odd de 1,30 que é maior que a do ML. Tá ok? Então eu acho que esse jogo, como eu falei, eu acho que o Arsenal compra o favoritismo com tranquilidade. Acho que amassa para quem gosta de amasso de HT. Acho que faz canto para quem gosta de canto. Peguei canto com um DC no bingo para complementar aqui o bingo do saco duro duraço. Over 4,5 cantos para o Arsenal com chance dupla. Esse jogo tem um padrão aí de que o Olympiacos tenta se defender, para mim não consegue. E o Arsenal fica, empurrando a bolinha. Só empurrando a bolinha neles, empurrando tudo, tá? Empurra com força. O que mais que a gente pode falar aqui? Mônaco e Man City. Cara, o Mônaco, eu usei over 1,5 DC City. O Mônaco tá em frangalhos, cara. O Mônaco é um time jovem. Elenco jovem, um time que eu gostava muito na temporada passada. Mas esse ano, e fez pré-temporada, se representou cedo. Não tem informações de problemas internos, tá? Mas assim, tá um horror. Tá um horror o time do Mônaco. Então, assim, ele não consegue fazer nada nos seus jogos, é facilmente atacado. Também as contratações que eles foram fazer, né? Eles trouxeram o Ansu Fati, o Pogba, sabe? O que eles queriam? Aí eles perderam para o Bruges por 4-1, ganharam aqui do Auxerre por 2-1, mas não foram bem nesse jogo, tá? O Auxerre teve um jogador expulso aqui, ó. Ainda faz um gol com um jogador a menos e depois o Mônaco consegue um golzinho aqui no minuto final. Eles perdem para o Bruges por 4-1, ganhando Metz por 5-2, perde para o Lorient de 3-1, sabe? Perde para o Lille, isso aqui já é amistoso. A estreia do francês é essa contra o Le Havre. Não tá legal ali, cara. Esse jogo aqui é um senhor amasso do Bruges, como eu mostrei no começo do conteúdo. Então eu usei o over 1,5 DC do City, mas como a gente ficou, o jogo é difícil, mas como a gente ficou com over 1,5 DC, nesse eu faço um under 5,5 gols com mais 4 do Mônaco, tá? Muitos resultados a meu favor aqui. E o Manchester City é um time que tem se caracterizado por gostar um pouco mais de contra-atacar depois que abre vantagem. Não fica agredindo, não fica deixando os jogos over, né? Embora venha de uma goleada muito boa contra o Burnley jogando em casa, na Champions ele faz 2-0 contra o Napoli com um homem a menos, né? O Mônaco, como eu venho mostrado, não é um time muito legal pra gente apostar a favor, mas eu tô falando de um mais 4, né? Nós vamos fazer então um 2-6 gols no jogo, tá? É bastante difícil de trabalhar com esse jogo, tá? Porque eu acho que eu não gosto assim quando a gente encontra numa condição de visitante que eu acho que vence. Porque, por exemplo, se eu fosse pegar o ML do Manchester City, eu preferiria pegar o do Liverpool, tá? Que é 1,60. Do que pegar um ML abaixo de 1,50 aí, como é o caso do Manchester City. Preferiria pegar até mesmo do Chelsea, por exemplo, contra o Benfica, que já está quase 1,7. Tá? Questão de ódio aqui. Mas eu acho que o Manchester City vai vencer.
Talvez até o empate anula que eu vi no 0-0 a 1,19. Pode ser uma opção também, tá? A diferença é que eu perco só no 1-0 no 0-0. Bom, vou dar uma resguardada aqui, porque eu realmente acho que o Manchester City não vai perder aqui. Vamos de 0-0 então, beleza? Para trocar para uma margenzinha mais segura, porque o 1,5 tá ali do outro lado também, né? Então se sai 0-0, 1-0 pro City, essa aqui bate, do outro lado não bate. Beleza, ai meus amigos, Barcelona e Paris Saint-Germain, o que eu posso falar para vocês? Deixa eu dar uma olhadinha no noticiário do PSG aqui. Olha, galera, sendo bem sincero com vocês, acompanhem muitos noticiários. Eu vou fazer questão de atualizar vocês do Barcelona e PSG dia a dia, porque a situação do PSG é bastante preocupante. A do Barcelona todos sabem. A do PSG é bastante preocupante. Estava dando uma olhada aqui no L'Equipe. O L'Equipe, inclusive, fala do Mônaco, ó. Milieu décimé, Maïwissa Touché, lesionado. Como o Mônaco vai gerenciar a hecatombe de lesionados, ok? Numa semana crucial, marcado por las recepções do Manchester City do Nice. O Nice é o clássico do Sul, Côte d'Azur, o clássico do sul da França, e o Mônaco, ó, hecatombe de lesionados. Por isso que eu tenho optado muito a favor do Manchester City. Tá? Por essa mesma questão, eu falo para vocês que eu entendo o Barcelona 1,90. Eu uso o ambos marcam aqui, ok? Mas eu de verdade falo para vocês de coração que eu entendo o Barcelona 1,90. Apesar de não ter o Rafinha, o João Garcia também está fora, o goleiro do Barcelona. O Paris Saint-Germain tem de maneira oficial já fora o Marquinhos, o Dembélé e o Désiré Doué, tá? E de maneira extraoficial, problemas sérios envolvendo João Neves, Fabian Ruiz, Vitinha e Kvicha Kvaratskhelia, correndo o risco de ficar todos fora. Você imaginou isso? Você imaginou Fabian, Vitinha e Fábio, Vitinho e João Neves, os três meio-campistas, Doué e Dembélé já fora de forma oficial e Kvaratskhelia, os três atacantes. Acabou, Marquinhos, 7 titulares da final da Champions. Acaba o time. Tá? Vai ter que ser Mailu, Mbaye, Barcola, King Lee. E aí, convenhamos, o Barcelona passa a ser bastante favorito ao jogo. Com o Lamine Yamal, apesar de não ter o Rafinha. Então, as pessoas acham que, fanático e tal, não sei o que, lá. Beleza, eu respeitei o Paris Saint-Germain com ambos aqui desse lado. Aqui, eu vou de descer do Barcelona. Beleza? Chance dupla 1,30. Vamos ver o dupla chance aqui, o mais meio, se é um pouquinho maior. Tem o gole do 1,32. Me desculpem, mas eu vou com o dupla chance do Barcelona. Tá? Característica de jogo de trocação, como eu botei o ambas mesmo, característica de um jogo aberto, um duelo muito legal, mas um duelo que está muito afetado pelo que ele poderia ser. Ele poderia ser algo muito maior do que isso. É até triste o noticiário do PSG e o do Barcelona já perdendo o Rafinha. Beleza? Ainda falta para mim Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven, Borussia e Atlético de Bilbao, mais 4 joguinhos aqui. Então a gente vem com Bayer Leverkusen e PSV Eindhoven. Putz, que difícil a situação, né? O Bayern vem de um empate, o PSV de uma derrota em casa. O PSV é um time que, all-in, é um time que ataca. Tá? É um time de ambos marcam, é um time que a gente pode explorar o mercado de gols sem muito remorso. Você pode vir aqui numa linha asiática de over 2 e trabalhar com reembolso em caso de 2 gols. Tá? Principalmente pelo fato do PSV ter perdido o primeiro jogo em casa, ele precisa urgentemente recuperar esses pontos. Perdeu o União Saint-Gilloise em casa por 3-1. Borussia Dortmund e Atlético de Bilbao. Borussia tá bem, né? O Borussia tá bem, ele cede o 4-4 lá contra a Juventus na estreia da Champions, mas dessa vez ele começou bem a Bundesliga. É raro o Borussia começar a temporada assim, tá? O time tá bastante over, um jogo é duríssimo contra o Atlético de Bilbao.
muito duro mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu glorioso marca para ver se o nosso Nico algum sinal, pronósticos e apostas do Atlético de Bilbao, se tem algum sinal. Hay que passar esta mala racha. O Atlético de Bilbao ganhou de 1-0. O Villarreal o Atlético de Bilbao tá mal, mas não fez um jogo ruim contra o Villarreal, tá? Perde, mas não fez um jogo ruim, não. Ele empata por 1-1 em casa com o Girona. Borussia Dortmund ganhará o descanso. ADM marcará. Os espanhóis aqui estão bastante confiantes de que o Borussia Dortmund não perde o jogo, viu? Curioso. Curioso. Talvez isso se deva, claro, ao mau momento do Atlético de Bilbao. Mas eu não sei se eu vou pegar a dupla chance do Borussia, meus amigos. Sinceramente, Laporte, sinceramente, eu gostaria de buscar algum outro mercado aqui. Vocês se incomodam? A gente pode até pegar um over 1,5 seco, tá? 1,27. Se tratando de muralha amarela, ambos marcam um jogo característica ambos, ao meu ver. Eu vou pegar esse over 1,5, tá? Bilbao perde em casa na Champions. Vai dar uma atacada contra o Borussia, que já é um time bastante ofensivo. Tenho na mão aqui mais 2 jogos, Napoli Sporting. Esse jogo eu ia trazer pro Bingo Pedrada. Eu ia trazer para Pedrada a odd do under 4,5 com Napoli mais 2, tá? Under 4,5 com Napoli mais 2, mas eu recuei porque a galera da Pedrada não gosta muito dos meus under, né? Então, Napoli mais 2, under 4,5, para a gente acabar não usando dupla chance. Napoli vem de derrota para o Milan por 2-1, tá? Do Antônio Conte, ele tem usado o De Bruyne claramente ali como um primeiro volante. Saída de bola ali pelos lados é ele que dá. O time se defende muito bem, tá? O Napoli, embora tenha sofrido esses 2 gols do Milan, o Milan tá bem, viu? O Milan tá com meio campo muito forte. O Milan tá bem, já já a gente faz os conteúdos sobre o Milan. E eu não acho que o Napoli vai perder pro Sporting, tá? A estreia do Napoli é com derrota, o Sporting sai vencendo, o Sporting com certeza vai, se fechar, se fecha, 1 ponto tá uma maravilha, jogo por uma bola, se sai ganhando então, meu amigo, uma retranca, um ferrolho maravilhoso vem pela frente, por isso o under 4,5 com mais 2, porque se dá o direito, inclusive, do Sporting ganhar o jogo, desde que por 1 gol de diferença num placar baixo. 2-1 Sporting, 1-0 Sporting. Beleza? E por fim, tenho na mão um Villarreal e Juventus. A Juventus, vocês têm visto o que ela se transformou, né? Um time agudo ofensivamente, parece loucura. Eu antes seria censurado se eu falasse Juventus é over. Eu seria censurado aqui, pelo menos nos últimos 3 anos. Mas é que tá uma loucura esse time. Contra a Inter de Milão, ela ganha de 4-3. Contra o Borussia, 4-4. Verona, 1-1. Atalanta, 1-1. A gente está falando de uma sequência gigantesca de jogos ambos marcam. 1, 2, 3, 4 jogos ambos aqui, tá? E vitórias aqui contra o Genoa, o Borussia é amistoso aqui, né? Então 4 jogos ambos seguidos e o Villarreal é um time bom, cara. Tanto que é um top 4 na Espanha, está atualmente na 3ª posição, tá? O time vem de vitória, venceu os últimos 3 jogos no Espanhol e estreia com derrota na Liga dos Campeões, tá? Insisto, o Villarreal é um time bom, tá aqui 3ª posição no Espanhol, 13 gols marcados e 5 sofridos, dentro de casa contra a Juventus, over 1,5 posicionado a 1,35. Pra gente fechar o saco duraço da odd 56, assim como na semana passada. Semana passada, se eu não me engano, a odd era 53. O saco duraço do monge vale 56 de odd. A pedra é uma pedra.
Esse saco você bate e ele te lesiona. De tão duro que ele é, o saco do monge. A gente vai ganhar aqui, ó, uma bagatela de R$ 6.000, tá? Número cabalístico, 1. Beleza? Resumão da Champions para vocês. Eu vou deixar um bingo de terça-feira na descrição, um bingo de quarta-feira, o saco duro, tá? E o surto Champions. Firmeza? Surto Champions. Vocês vão fazer junto comigo? Surto Champions é clicar no site, tá? A gente vem aqui em partidas, tá ok? A gente tem aqui desse lado vitória, empate, derrota, over 2,5 ou ambos marcam. Surto Champions é o nome desse bingo, beleza? Ambos marcam Atlético e Eintracht Frankfurt. Ambos marcam Galatasaray e Liverpool. Ambos marcam Borussia e Atlético de Bilbao. Ambos marcam Villarreal e Juventus. O Napoli vence o Sporting. O Barcelona vence o PSG. É isso mesmo. É isso mesmo. Você que está olhando aí. Vamos ver aqui. Over 2,5, Olympique de Marseille e Ajax. Ambos marcam, não. O Chelsea vence o Benfica. Ai, que coceira. Quando coça, eu aperto. Over 2,5, Inter Slavia. O surto Champions da Odd 100. Ai, que delícia. 17. 17 é um número bom. Com esse clique, surto Champions na descrição para vocês. Um beijo, um abraço, uma ótima semana de Champions. Chama tudo. Amo vocês. Fui.